Bom, pessoal, eu vou começar agora, porque para a gente poder cumprir aqui o nosso horário, a gente não se estender tanto assim. Queria primeiramente agradecer a todos vocês pela presença. Afinal de contas, hoje é uma sexta-feira, 6 da tarde. O pessoal já está em clima de final de semana, né? E vocês estão todos aqui me dando oportunidade de ouvir o que eu tenho para falar sobre essas profissões. Então, muito obrigada por isso e obrigada também para o Sabaris e pela Malu, e para a Malu, perdão, que compraram essa ideia de falar sobre tradução e interpretação para alunos de idiomas, eles que são pessoas que têm muita experiência no ensino de idiomas e entenderam rapidamente, toparam rapidamente essa ideia de trazer um panorama de profissões que estão diretamente ligadas com o aprendizado de idiomas. A minha ideia para vocês hoje é falar um pouco de forma mais genérica sobre as duas áreas de atuação, sobre essas duas profissões, levando em consideração que são áreas com muitas informações, muitos detalhes, e a ideia aqui é dar um panorama geral, principalmente para chamar a atenção dos alunos, dos estudantes, né, das pessoas que fazem parte dessa comunidade do ensino de idiomas, sobre a possibilidade que é a interpretação de conferências e a tradução como essas possibilidades de caminhos profissionais para os estudantes de idioma. Eu vou começar falando aqui para vocês rapidamente sobre a diferença que a gente encontra na tradução e na interpretação. Só um instantinho que tem alguma questão aqui. Ah, tá certo agora. Na diferença entre tradução e interpretação. Existe uma tendência geral da gente chamar tudo de tradução. A tradução, na verdade, ela é uma profissão e a interpretação é uma outra profissão, ainda que muitas vezes a gente ouça, de forma geral, no público em geral, o termo tradução simultânea. E não é um termo exatamente errado, ele é só um termo talvez um pouco impreciso, porque a tradução é uma parte do processo da interpretação, e por isso a gente faz essa diferenciação para os profissionais, né? Enfim, para cada um fazer, para a gente ter claramente o que um profissional faz, o que o outro profissional faz, mas não é nenhum pecado imperdoável, não. Quando a gente fala de tradução e interpretação, a gente está falando basicamente de uma diferença. Se quem quiser dar um chute, pode falar aí no chat. Importante. Vocês podem ir colocando seus comentários, suas observações, suas perguntas no chat, que o Sabaris, ele está aqui na sala com a gente, e ele vai monitorar isso e vai me passando enquanto enquanto eu estiver aqui falando com vocês, e na medida do possível eu vou levantando as perguntas e os comentários e vou respondendo, enfim, a gente vai tratando cada um dos comentários e perguntas ao longo da palestra. Mas existe uma diferença básica entre tradução e interpretação, muito básica. Vocês vão ver ao longo do nosso papo que existem diferenças muito grandes, mas existe uma diferença básica, que eu não sei se de repente alguém arrisca dar um chute e adivinhar, talvez, qual é essa diferença? Alguém tem alguma opinião, alguma ideia de qual é essa diferença básica entre a tradução e a interpretação? Vou dar aí 10 segundos para ver se alguém se manifesta. Pode mandar pelo chat. Eu acho que ninguém ainda está querendo arriscar, não, hein? Mas não tem problema, eu dou a resposta para vocês. Quando a gente fala de tradução, a gente está falando basicamente da palavra escrita. E quando a gente fala sobre interpretação, a gente está falando de palavra falada. Isso quer dizer o quê? Que quando você tem um documento, tanto um documento físico quanto um documento virtual, onde você tem um texto que foi previamente escrito e precisa da transposição de uma língua para outra, você está falando de tradução. Quando você fala de um discurso que está sendo
proferido um palestrante num congresso, ou num qualquer outro tipo de interpretação, e que a gente vai falar mais adiante, a gente está falando da palavra falada. Então, a gente está falando de alguém que vai transpor de um idioma para o outro ao mesmo tempo que o discurso está sendo proferido. Essa é a tradução, é a diferença básica entre as duas profissões. E daqui por diante, o que eu vou fazer com vocês é conversar sobre o que é a tradução, o que é interpretação de forma separada, porque, como eu disse no início, elas são efetivamente profissões diferentes. Um tradutor não é necessariamente intérprete, e um intérprete não é necessariamente o tradutor, ainda que, por serem profissões irmãs, haja muita semelhança, haja muitos pontos de conexão, e por isso muitos tradutores e intérpretes desempenham as duas funções. Bom, falando aqui agora rapidamente sobre um panorama do mercado de tradução. A tradução, a gente pode dizer que ela se divide em 3 grandes áreas, falando da área literária, da área técnica e da área que a gente chama de TAV, tradução audiovisual. A literária, a gente inclui ficção e não ficção, mas é todo o material que a gente tem acesso, por exemplo, a nossa saga Harry Potter, que chega aqui para a gente, ou a biografia do Obama, que chega aqui para a gente. Todo esse material literário que chega ao Brasil e é traduzido para o português, é publicado aqui no Brasil, ele passa pelas mãos de um tradutor. Em paralelo, a gente tem a tradução técnica, que é uma tradução que ela está voltada para as áreas de produção de saber, para a área um pouco mais técnica relativa a manuais, artigos científicos, a pesquisas científicas, não necessariamente na área de exatas e biológicas, obviamente, porque a gente tem uma produção científica que está na área de humanas, na área de antropologia, na área de diversidade cultural, sociologia, enfim. Mas toda essa produção técnica que é relativa o desenvolvimento e a promoção do saber, e também da área técnica de instruções, de manuais, enfim, ela está toda concentrada dentro da área de tradução técnica. Deixa eu ver aqui rapidinho, tem gente querendo entrar na sala, deixa eu liberar aqui. Pronto. E aí eu citei aqui 3 exemplos na área de medicina, engenharia, petróleo e gás, e existem outras áreas também em que você tem produção de material técnico. Se uma empresa, por exemplo, quiser vender uma impressora aqui no Brasil, um novo modelo de impressora, quer entrar no mercado brasileiro, é preciso que haja manual para utilização, é necessário que exija instruções para instalação, por exemplo, de equipamentos em fábricas, que pode gerar um grande acidente, incêndios, enfim, panes elétricas, se você não tiver a instrução correta daquilo. Então, isso tudo passa por um tradutor que vai transpor de uma língua estrangeira, né, de onde vem esse material original, para o português. E, em último aqui, a gente tem TAV, que é a famosa tradução audiovisual, que é a menina dos olhos hoje em dia, tem todo um mundo olhando para isso, por conta da quantidade de produção de entretenimento na área de jogos, de dublagem e de legendagem. De jogos, obviamente, a gente tem muita produção de jogos indie, você tem muito material de aplicativos e jogos nas lojas dos celulares, da Apple Store e da Play Store, e além disso você tem também uma grande quantidade de material hoje em dia sendo transmitido pelo streaming, né? Agora vocês vão ver o Discovery Plus vai entrar também aqui no Brasil até o final do ano, a gente já tem a Amazon Prime, a Amazon Prime no Amazon Video, você já tem o Netflix, e a quantidade de material que se produz é muito grande, e você precisa de tradutores que façam esse trabalho. O tradutor, obviamente, não trabalha fazendo a dublagem em si, mas ele é responsável por esse texto que é feito que é utilizado na dublagem, e existe toda uma técnica especial para se fazer tradução de dublagem e de legendagem. Você precisa adquirir esse conhecimento através de treinamento, da prática, e você também tem que ter uma certa aptidão, porque é um mercado muito criativo, você precisa dispor de um arsenal vocabular muito grande, você precisa ter a capacidade de adaptação, né, do texto muito grande. Então é uma área que, obviamente, precisa de treinamento, mas você vê que tem uma criatividade, uma aptidão que os tradutores para dublagem e legendagem têm bastante. Agora, falando um pouquinho sobre o mercado de tradução. O mercado de tradução,
de novo, aqui eu vou falar de uma forma geral e a gente não vai entrar em exceções, enfim, detalhes sobre como é que algum tradutor trabalha especificamente, a gente vai falar do geral. No geral, a gente tem duas grandes modalidades de trabalho, que são cliente contrata uma agência e a agência contrata um tradutor. Boa parte dos tradutores são freelancers, a gente tem uma flexibilidade de horário, a gente tem flexibilidade, uma variação, né, na demanda de trabalho e com isso uma variação também na questão financeira, né, na entrada de renda, isso daí é variável, você tem que se preparar para isso, enfim, mas normalmente o que você tem na relação com a agência é o cliente vai pagar um determinado valor para a agência e parte desse valor a agência vai contratar um tradutor para fazer a parte da tradução. E aí vocês podem me perguntar, como assim fazer a parte da tradução? A tradução não é a atividade final, não é o objetivo, né, da contratação? Sim e não. No final das contas, o produto final é a tradução, mas existe todo um processo para que essa tradução chegue na mão do cliente perfeitamente finalizada, que inclui vários outros aspectos. Então, por exemplo, quando você fala da agência, você está falando de uma empresa que tem que prospectar esse cliente, ou seja, eles têm que ter o trabalho de captar, de fazer a divulgação, de correr atrás, de fazer oferta, proposta comercial, enfim, você tem todo um processo que é o processo de uma empresa normal, em termos de marketing, de captação. Você tem o pessoal que precisa fazer revisão do trabalho do tradutor, ou seja, você precisa ter um revisor lá ou um revisor contratado. Você precisa fazer o trabalho de pós-venda, porque se der um problema na tradução e tiver que voltar e você refazer o trabalho ou voltar no tradutor para tirar dúvidas sobre por que foi feita a tradução de uma determinada forma ou outra, é preciso fazer esse trabalho de atendimento ao cliente no pós-venda. Enfim, a agência tem uma gama de processos que compõem o custo que essa tradução tem. O tradutor, por sua vez, ele tem uma parte que é muito importante, mas é uma parte do processo como um todo. O tradutor vai, obviamente, traduzir e ele também vai fazer uma revisão preliminar, que é aquela revisão profissional que você faz, como profissional que você faz, para não entregar para a agência, ainda que vá ser revisado de novo, não entregar um trabalho com erros básicos, enfim, com coisas gritantes ali, que vão depor contra a qualidade do seu trabalho. Portanto, você faz a tradução, faz uma revisão, perdão, e por isso o que acontece no final é isso daqui, ó. Olha aqui o tamanho do cifrão da agência e o tamanho do cifrão do tradutor. E aí as pessoas falam, poxa, mas isso não é justo. É justo, a agência tem toda uma estrutura que você não tem e muitas vezes você não quer ter essa estrutura. Muitas vezes a sua aptidão, a sua habilidade, a sua pegada, como dizem, é traduzir e é o que você quer fazer. Você não quer ter que trabalhar em todos esses aspectos do processo de atendimento ao cliente. Então você vai ficar com a parte do quinhão que corresponde ao seu trabalho. A outra opção é o cliente direto, como a gente costuma chamar no mercado. Você tem um cliente que contrata diretamente um tradutor. Um exemplo disso é, você tem muitos orientadores na área em núcleos de mestrado, doutorado, né, em universidades, que precisam publicar, os seus orientandos precisam publicar artigos em revistas internacionais, em periódicos internacionais, e é necessário que sejam vertidos por inglês. No caso, a gente está falando do Brasil. Então, é muito comum que você seja contactado diretamente por um orientador, ou até mesmo, às vezes, pelo próprio orientando, doutorando ou mestrando, para que essa versão para o inglês seja feita. E aí você faz diretamente com o cliente toda a negociação e é pago diretamente por ele. Você pode não só ter o cliente direto nesse formato, como você pode, de tradutor, como se fosse uma pessoa física, né, lidando com o cliente, mas você pode se estabelecer enquanto autônomo com seu CNPJ e funcionando como uma agência, sem precisar da intermediação da agência. A questão é que, olha lá, aquilo que eu falei, quem é que vai captar? Quem é que vai fazer o marketing? Quem é que vai trabalhar a identidade visual da empresa? Vai mandar mala direta? Quem vai fazer conversão de arquivo? Vai fazer pós-venda? Vai ter que contratar revisor antes de finalizar o material para o cliente? Vai ter que contratar, às vezes, um designer gráfico para reconfigurar
o documento depois que ele fica pronto, né, depois da tradução. Portanto, no final das contas, o cifrãozinho está lá, ó, grandão para você. Mas, por um outro lado, você vai ter que arcar com todas as responsabilidades de uma empresa. Soraya, o que é melhor, o que é pior? Não tem melhor, não tem pior. O melhor é o que melhor se encaixa a você. Existem pessoas, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que hoje me vejo trabalhando com largamente na captação de clientes como uma empresa. Eu costumo trabalhar com clientes diretos na área de produção científica e com agências. Talvez um dia eu me sinta apta para isso, mas eu preciso desenvolver outras qualidades que não é a de tradutora para poder desempenhar essa função. Então, hoje, eu trabalho mais com agência e esse tipo de cliente direto, que trabalha com a área de artigos científicos, teses, mestrado, doutorado, monografias, enfim, do que como uma empresa, efetivamente. Isso, inclusive, por escolha, porque eu acho que é muito trabalho, né? A minha pilha é realmente traduzir, e é o que eu gosto realmente de fazer. Bom, agora eu vou falar com vocês rapidamente sobre essas Computer Assisted Translation Tools. Puxando esse gancho da produtividade, né, a gente pode falar um pouco dessas ferramentas, que são as ferramentas que os tradutores hoje em dia usam largamente e as agências usam amplamente também, que são ferramentas que ajudam a acelerar o trabalho do tradutor, a fazer desse trabalho um trabalho mais preciso, mais consistente, principalmente quando você trabalha com um cliente constantemente, o cliente quer ver consistência, ele não quer ver um termo traduzido hoje num material e daqui a 2 meses traduzido de outro jeito. Então, em prol da praticidade, da produtividade, da consistência, usa-se muito esse tipo de software. Eles são software que eles têm custos anuais, às vezes são anuidades, outros você paga a licença e tem elas infinitamente, a licença infinitamente, né? E cada pessoa se adapta a um diferente. O que eu vejo no mercado, por exemplo, é que esse WordFast, o MemSource, o MemoQ e o SDL, que a gente chama de SDL, Trades de Studio. Então, tem gente que chama de SDL, tem gente que chama de Studio, tem gente que chama de Trados, enfim. Essas 4 são as ferramentas que eu vejo mais difundidas no mercado. No entanto, isso é uma escolha muito pessoal, isso vai depender de cada um. Eu, por exemplo, já trabalhei com WordFast, já trabalhei com MemSource, inclusive com MemSource em projetos de nuvem, ou seja, eu traduzia já numa plataforma do MemSource Web, e o cliente já recebia, a agência, né, já recebia o material pronto, eles podiam acompanhar o progresso, enfim. Já trabalhei com MemoQ, já trabalhei com outras CAT tools, que não estão aqui, a Omega T, por exemplo, mas no final das contas, o que eu mais trabalho e o que mais me deixa confortável, que é o meu de escolha, é o Trados, que é esse SDL aqui. Eu botei uma imagenzinha aqui para vocês terem uma ideia, que eu acho que isso é uma parte interessante, porque muitas das pessoas que não trabalham com tradução acham, ou pelo menos não param para pensar nisso, que de repente você trabalha com 2 janelas do Word aberta, né, e vai ver uma, escreve na outra, vê uma, escreve na outra, e não é bem assim. Esse tipo de ferramenta, nesse caso aqui vocês podem ver, tem 2 colunas, e nessas 2 colunas, quando você carrega o documento dentro da ferramenta, desse lado aqui, desse lado aqui, você tem o documento convertido, que ele divide em segmentos, e desse lado aqui fica tudo em branco. Conforme você vai traduzindo cada segmento, esse lado vai ficando preenchido, e isso daqui depois, no final, você exporta como um documento, por exemplo, um Word, se você colocou aqui dentro, você exporta como Word. E aí você tem o mesmo documento igualzinho, só que em uma outra língua. Esses recursos são bons porque esse tipo de software é muito importante, porque ele tem recursos como memória de tradução, como base terminológica, as term bases, que a gente chama de TB, que são repositórios onde você vai alojar tantos segmentos que você traduz. Por exemplo, esse daqui, olha, Industrial Design Office. Eu não vou nem arriscar fazer vocês me ouvirem o meu francês aqui, não vou nem tentar um negócio desse. Então, por exemplo, Industrial Design Office, você vai ter registrado que foi traduzido dessa forma. Se o cliente aprovou essa tradução, ele espera que isso daqui esteja de novo lá na frente em outra tradução, se aparecer. E quando você trabalha com uma ferramenta como essa, esse registro é feito.
automaticamente conforme você vai traduzindo, e você pode fazer consultas, e ele automaticamente te sugere como foi traduzido anteriormente, para que você mantenha essa consistência. E as term-based, né, que são glossários, onde você vai adicionando palavras e terminologias relativas àquele assunto ou àquele cliente, de forma que, conforme você traduz, ele já sugere a tradução de um termo específico, conforme já foi traduzido antes, ou como você incluiu no glossário. É comum, inclusive, que os clientes já mandem um glossário, que você carrega aqui junto com o documento, para você fazer a tradução dentro do que o cliente já tem previamente aprovado de terminologia. Então, isso é importante, você tem que seguir o que o cliente diz. Eu costumo dizer que a gente amarra o burro onde o dono manda. Nem sempre a gente está de acordo, 100% de acordo com o que o cliente quer, mas aqui existe uma relação comercial, não é uma relação 100% artística, ainda que você possa usar, enfim, de uma certa arte da tradução para fazer esse trabalho, mas você tem um compromisso com o resultado que é o que o cliente quer. Então, você pode até falar, olha, eu acho que aqui não é a melhor opção, olha, eu acho que tem um termo que pode ser usado, que seja melhor, mas no final, quem bate o martelo é o cliente, então é bom atentar para esse tipo de ferramenta que te ajuda a cumprir, inclusive, essas exigências do cliente. Características, eu vou passar rapidamente. É um trabalho remoto por si já hoje em dia, eu brinco que assim, o que é novidade para todos depois da pandemia era uma terça-feira à tarde para todos nós tradutores, né? O trabalho remoto é algo comum em tradução, vivemos todos trabalhando na nossa casa, eu trabalho há 6 anos de dentro da minha casa, a maioria dos meus clientes eu nunca vi o rosto deles, alguns eu já vi o rosto por uma fotinho do WhatsApp ou uma foto no site da empresa, mas muitos deles eu nunca vi o rosto. A gente se fala por e-mail, a gente troca as mensagens por e-mail, a gente assina contratos, assina e manda no certificado digital, enfim. Então, o trabalho remoto para a gente já era uma realidade e a gente continuou trabalhando assim hoje em dia. A gente tem 2 versões, grosso modo, aí do trabalho do tradutor, que é o trabalho autônomo, e o trabalho in-house. Muitas agências mantêm tradutores trabalhando de forma fixa, como funcionário deles. Então, eles têm um quadro grande de tradutores freelancers e tem 1 ou 2 tradutores in-house. Nem todas, mas algumas têm. E essa é uma possibilidade, muitas vezes, quando você tem, por exemplo, um cliente, uma grande empresa multinacional brasileira ou uma multinacional de fora que contrata os seus serviços e tem uma demanda de trabalho constante, muitas vezes você chega numa semana, está cheio de trabalho entrando na agência, você sai contratando todos os seus melhores tradutores do quadro de tradutores, freelancers, e você fica sem quem possa dar suporte àquela empresa que gera a maior parte do teu capital de giro ali no dia a dia. Então, isso não pode acontecer. Você muitas vezes mantém um tradutor in-house que ele segura, né? Ele te dá essa tranquilidade, esse suporte de que você vai poder sempre atender seus clientes mais importantes. É um trabalho flexível em termos de horário, por exemplo. Eu sou uma pessoa que costuma funcionar melhor no período tarde e noite, então eu não tenho uma obrigação de começar a trabalhar às 8 da manhã, de se acordar às 6 da manhã e pegar o ônibus ou o carro e chegar até o trabalho, o engarrafamento, enfim. Por um outro lado, você precisa ter uma disciplina enorme, porque se você não se compromete a fazer tantas horas por dia ou tantas 1000 palavras por dia de tradução, você corre o risco de não cumprir prazos, e isso é o fim da picada em tradução. Você não pode ser uma pessoa que seja reconhecida numa agência como um tradutor que não cumpre prazos. Isso é algo que queima a sua reputação. Existem agências que abertamente, eu já ouvi isso antes, que abertamente falam, eu prefiro um tradutor que tenha um trabalho bom, que passe para a revisão, resolva, mas que me entregue as coisas em prazo, do que um tradutor absolutamente brilhante, que eu quase não tenho que revisar, mas que todo o trabalho que vai entregar é uma correria, estoura o prazo, porque as agências, muitas vezes, elas têm multas que elas têm que pagar em relação ao cliente, né, assinado em contrato, em caso de atrasos. Então, para a agência não é nada bom que o tradutor não seja comprometido com esse tipo de responsabilidade, né? Solitário, nós somos grandes solitários, trabalhamos sozinhos, não tem o cafezinho com um colega na baia do lado, não tem o almoço para fofocar o que aconteceu na reunião X ou Y, não tem o happy hour no final do dia, mas por um outro lado, você também tem um sossego, uma paz, um
tempo de trabalho que é seu, que você gerencia, que você, que dependendo do seu perfil de pessoa, ele é muito atraente, ele é muito, ele não, a questão da solidão não chega a ser um aspecto negativo, ele é apenas mais uma das faces do trabalho que você desempenha. E, de qualquer forma, a gente também tem uma coisa que é muito legal na tradução, é que como todos os tradutores têm esse perfil meio solitário no trabalho, a gente tem uma rede, um networking, uma rede para networking muito grande. Os tradutores têm essa consciência, então nós temos muitos encontros regionais de tradução, como os Barcamps, a gente tem congressos da Associação Brasileira de Tradução, de tradutores e intérpretes, perdão, você tem os próprios grupos de tradutores no Facebook, você tem todo mundo conectado pelas redes sociais, e muitas dessas pessoas têm grupos que se encontram presencialmente, que fazem festa, comemorações, enfim. Então, por sabermos da necessidade do sermos solitários e querermos esse contato, a gente acaba tendo um grupo de tradutores de profissionais que faz muito networking, né, que está muito antenado nisso. A demanda é variável e, com isso, o din-din é variável. Eu já passei um mês que você não ganha nada, eu não ganhei absolutamente nada, e no mês seguinte eu ganhei o equivalente a 2, 3 meses, não sei, enfim, não vou lembrar agora exatamente, mas isso é comum acontecer, não nessa proporção, normalmente você tem uma média, alguns meses você alcança médias bem maiores, outros meses fica fraco. Isso é uma realidade de autônomo, não é uma realidade do tradutor. Então, é importante que a pessoa que queira um dia trabalhar como tradutor autônomo, freelancer, ele esteja preparado para ter uma organização financeira que lhe permita entender a remuneração dele, meio que como o americano faz, né? Eu ganho $60.000 ao ano, é isso que importa, você vai distribuir esses valores ao longo dos seus meses, de acordo com as suas contas, mas sempre mantendo uma previsão de 2, 3 meses à frente para poder garantir o teu sustento sem sobressaltos. Você tem que ser detalhista, não preciso nem dizer isso, qualquer pessoa que trabalha com a área de letras linguística, são pessoas que são detalhistas, a gente presta atenção na vírgula, a gente presta atenção no erro de digitação, e sendo tradutor você tem que prestar mais atenção ainda. Você tem recursos, inclusive como aquelas ferramentas que eu falei para vocês, que podem auxiliar, porque não tem só as ferramentas de tradução, tem ferramentas como, por exemplo, Xbench, que é um software onde você passa o material que você carrega, né, o material que você está trabalhando, ele te indica, por exemplo, se tem um espaço duplo que você digitou a mais, se você traduziu o mesmo texto de partida, você traduziu diferente 2 vezes, enfim, então você tem outros softwares que ajudam nisso, mas você também tem que ler o trabalho que você escreveu, você não pode simplesmente confiar que digitou e foi, você tem que ler, checar, confirmar a tradução somente quando você tiver certeza que teu segmento está bem traduzido e está pronto para ser entregue, e no final você ainda vai passar uma revisão de novo, um olhar teu para finalizar o trabalho, então tem que ser detalhista. E o que eu estava falando antes, atenção a prazos, isso queima muitas pessoas, autônomos em geral, mas principalmente em tradução, que é o que a gente está falando agora, não dá para brincar com isso, tem que estar atento a esse tipo de detalhe, que não é tão detalhe assim, e tem que estar atento às instruções. Os clientes mandam muitas instruções, como não usar a tradução X para tal palavra, nunca. E às vezes é a tradução mais óbvia que você pensaria. E você tem que estar sempre com aquilo na cabeça, mas para saber disso, você tem que ler a instrução do cliente. Você tem que, tanto faz se é um cliente direto ou se é uma agência, você tem que estar atento às instruções, porque é muito chato para o cliente preparar um e-mail, colocar lá ponto a ponto o que precisa, te mandar uma tabela Excel, né, para você carregar como memória, como term base, com o que precisa ser traduzido, com aquele termo específico que o cliente quer, você ignora aquela leitura, passa para a tradução, e quando chega na hora de entregar para o cliente vai olhar e vai falar, poxa, mas eu não falei que esse termo aqui não era para ser traduzido assim? Eu não falei que esse nome do departamento mudou para tal? Enfim, é bem desagradável porque ele percebe que você não deu atenção ao trabalho dele, enfim, de instruir você quanto ao modo de fazer aquela tradução. Rapidamente aqui, a gente tem na área de formação, não é uma profissão regulamentada, e eu quero deixar muito, muito frisado isso aqui com vocês,
por conta até de eventos recentes, o fato de uma profissão não ser regulamentada não quer dizer que ela é bagunça. Tradução não é bico, tradução ela pode ser uma profissão paralela à profissão que você exerce, às vezes você dá aula e traduz, ou, por exemplo, você é intérprete e é tradutor, mas tradução não é aquela profissão que você fala assim, passei 6 meses fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, agora eu vou chegar e vou traduzir e vou pegar um manual de, sei lá, de instalação de uma planta na fábrica, e, enfim, não funciona desse jeito, gente. Tradução é coisa séria. Tradução mal feita pode gerar fatalidades. Você tem traduções na área de segurança do trabalho que, se você não tiver responsabilidade para fazer, você pode causar acidentes graves. Portanto, não pode ser feito por qualquer pessoa que chegou e achou que é uma aventura para ganhar um trocado a mais. Ou pelo menos a gente não gostaria que fosse assim, e o público que usufrui da tradução, eu tenho certeza que não quer que seja feito dessa forma. Então, não é regulamentada, mas não é bagunça. Não se aprende a traduzir de uma hora para outra. Eu mesma terminei o curso de inglês, não saí do curso de inglês com 17 anos traduzindo, não é assim que funciona. Você passa um tempo ainda desenvolvendo o teu conhecimento na língua de partida, que no caso, no Brasil, a gente faz muito inglês, português, ou espanhol, português, né? Que é o segundo idioma. Você tem que ter domínio sobre o segundo idioma, você tem que ter domínio sobre o seu idioma. As pessoas acham que para ser bom tradutor você precisa saber muito inglês, saber muito espanhol, e não, primeiramente você tem que saber muito português. E quando você não sabe muito sobre um determinado ponto em português, você tem que saber onde procurar. Você tem que ser bom em pesquisa, você tem que se dedicar a entender como se chega a uma tradução boa e profissional. E você tem nisso, as faculdades de tradução são pouquíssimas. Eu tentei até pegar esse número de faculdades numa pesquisa aqui no Google e consultar algumas pessoas, mas a gente não tem um número preciso. A última vez que eu ouvi, tratava-se de 8 ou 9 universidades que têm um curso de graduação na área de tradução, ou seja, bem pouco. Você tem, normalmente, são cadeiras de tradução dentro da faculdade de letras. Então, mas você tem muito curso livre, muito bons, cursos fantásticos. Eu nem coloquei, não vou entrar aqui nesse mérito, mas quem tiver interessado, ali no final vai estar meu e-mail. Vocês podem mandar as dúvidas, perguntar sobre indicação de cursos, eu não estou ganhando nada, tá, gente? Eu vou indicar o que eu considero bom, ou que eu já tive contato, ou pela reputação no mercado. Você tem muitos cursos de pós-graduação, você pode trabalhar, você pode fazer mestrado e doutorado na área de tradução. Você tem assim, uma enormidade de palestras, webinars, oficinas. Você tem muitas oficinas que tradutores experientes promovem, e você tem algumas certificações no mercado que dão uma chancela para você, enquanto tradutor, de que seu trabalho é bem feito e ele é confiável. A Abrates, por exemplo, acabou de abrir as inscrições para certificação, para credenciamento como certificado da Abrates. Você tem, por exemplo, aquele software que eu falei, o Trados, você tem um curso online, né, você paga um determinado valor, assiste vários vídeos, pratica na ferramenta, e depois você faz uma certificação para você receber um selo de certificado pelo Trados, e isso pode ir para o teu portfólio, pode ir para o teu e-mail, para a tua assinatura de e-mail. São formas que você tem de mostrar para o seu cliente, de colocar no seu portfólio, no seu currículo, a sua habilidade como tradutor. E por que isso tudo é muito importante? Por conta da confidencialidade. O tradutor não pode jamais sonhar com a possibilidade de abrir para quem quer que seja o conteúdo ou o cliente para quem ele trabalha. Então, como você coloca um portfólio sem poder dizer para quem você trabalhou e qual o texto que você traduziu? Você não pode mandar, por exemplo, para uma agência para quem você quer trabalhar, um texto que você traduziu para um cliente que é de outra agência, por exemplo. Você não pode disseminar esse conteúdo que é confidencial. Mesmo quando não há um contrato assinado com a agência dizendo claramente isso, que é incomum, que normalmente a gente assina um contrato de confidencialidade, você não pode abrir isso. Então, a forma que a gente tem de trabalhar como tradutor, mostrando previamente, conseguir o trabalho de tradutor, né, mostrando previamente as nossas capacidades, é através da nossa formação, através da indicação de colegas que não vão botar o nome deles no fogo por alguém que não vai corresponder, né, às expectativas do cliente, através dessas certificações e, obviamente, através de testes. É muito comum que você mande para a agência um currículo e a agência fala, olha, vamos fazer um teste. E aí você faz o teste com ele, e se você passar, você
pode vir a fazer parte do quadro de funcionários dele. Por exemplo, agora eu acabei de passar por essa situação, eu acabei de fazer um teste para uma agência da Polônia, para trabalhar com a área de tecnologia, passei e fiquei ali como no quadro deles de tradutores freelancers, especificamente para português. E fiz já um trabalho com eles agora há pouco tempo, e agora terminei o trabalho, estou esperando que em algum momento vá surgir algum outro trabalho que eles me chamem, e é assim que normalmente acontece, seja com uma agência no Brasil, seja com agências de fora, que é outra possibilidade muito interessante na tradução, é que você pode trabalhar com agências no mundo inteiro por conta de ser um trabalho feito de forma remota. As associações aqui embaixo, no Brasil, a gente tem a ABRAT, que é a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, e o SINTRA, que é o Sindicato Nacional dos Tradutores, mas que tem aí alguma interseção também com a área de interpretação. E lá fora, a gente tem a American Translators Association, que é a ATA, e a APTRAD, que até por conta de ter sido fundada em Portugal, a sede dela, se não me engano, é no Porto, a APTRAD, que é a Associação Profissional de Profissional de Tradução, ela tem uma ligação muito grande com o Brasil, e é muito comum a gente ter brasileiros que são credenciados, associados à APTRAD também, além de associados da BRAT. Bom, voltando aqui um pouquinho, antes da gente falar de tradução, eu não sei se temos mais alguma coisa no chat em relação à tradução. Não, ainda não. Opa, não temos ainda não. Reforçando, todos vocês que quiserem fazer um comentário ou alguma pergunta, coloquem isso no chat, o Sabari está monitorando e ele vai me passando por aqui, de vez em quando vocês veem que eu olho aqui para baixo, é que eu estou monitorando para ver se tem alguma coisa aqui vinda de vocês. Então, de forma geral, esse é o panorama da tradução, do mercado de tradução, das qualificações, das associações e de tudo que envolve a atuação como tradutor hoje em dia no Brasil. E aí agora a gente parte para a interpretação. Interpretação é algo mais recente na minha vida. Eu fiz uma pós-graduação, é um curso de formação de intérprete de conferência, com status de pós-graduação na PUC, aqui no Rio de Janeiro. Esse é um curso que também, como eu falei antes, tem essa formação, perdão, também tem cursos de pós-graduação, mas também há cursos livres que oferecem essa formação, e vocês também podem me mandar e-mail para tirar dúvida, depois no final, como eu disse, eu vou colocar o e-mail lá para vocês. Mas eu posso falar pela formação da PUC, uma formação extremamente completa, muita prática, muito treino, é preciso, é um negócio difícil pra caramba, quando a gente começa, você fala, caramba, como é que dá para fazer um negócio desse? Ouvir, falar ao mesmo tempo e traduzir ao mesmo tempo é uma loucura, mas com uma boa formação, eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de ter acesso a uma boa formação, a profissionais espetaculares. A gente tem aula com a nata dos intérpretes no país, então, quando você tem uma formação nesse gabarito, e assim como existem outros cursos que também dão esse tipo de formação de alto gabarito, você tem grandes oportunidades e uma grande possibilidade de se tornar um intérprete atuante no mercado. No caso da interpretação, a gente, além de ter as áreas, né, de atuação, a gente tem modalidades. O modo de se fazer a interpretação ele pode ser um pouquinho diferente dependendo da situação em que você se encontra. Então, de forma geral, você tem tradução institucional, que é a tradução quando você está falando de ONU, de OMS, de Organização Mundial do Comércio, que são instituições que mantêm um corpo de intérpretes, e sim, quem quiser pode um dia virar intérprete de uma dessas instituições. Você vai ter que passar por um longo trabalho de treinamento, de teste, você precisa ter um domínio absurdo dos dois idiomas para os quais você vai interpretar. Você é realmente um intérprete que está num nível bastante alto em termos de performance de interpretação, mas é possível, é uma possibilidade. E a outra possibilidade é a área comercial, que é onde se concentra a maior parte dos intérpretes em exercício, né, em atuação hoje em dia, perdão, que é o congresso de medicina, o webinar no Zoom,
se a gente tivesse, por exemplo, um público agora aqui que tivesse que falasse outro idioma, a gente poderia ter, a gente tem esse recurso no Zoom, de fazer uma interpretação, e a gente teria 2 intérpretes fazendo essa tradução, essa interpretação simultânea ao mesmo tempo que eu falo. Então, toda a área que não é institucional, que você tem de acompanhamento de executivos em fábrica, reuniões financeiras de empresas, entrevistas na televisão, a transmissão do Oscar, toda essa área que não é institucional é chamada de comercial. E dentro dessas áreas de atuação, você tem essas modalidades. As grandes 2 modalidades que a gente tem, que são a simultânea e a consecutiva. A simultânea é aquela que a maioria das pessoas conhece, que todo mundo fala da tradução simultânea, né? Aí fala da transmissão do Oscar com tradução simultânea, agora eles usam mais interpretação simultânea de Mônica Pessegueiro do Amaral. Eu acho que hoje quem faz é Ana Viana, eu não tenho certeza. Mas, enfim, você tem essa coisa de... vocês veem na cerimônia do Oscar, o apresentador está falando, a voz dele abaixa um pouquinho e entra por cima a voz do intérprete falando quase que ao mesmo tempo que ele está falando também. Isso acontece em congressos, grandes eventos, mesas redondas, palestras, quando você tem, por exemplo, um congresso sobre, sei lá, seguros, né? Várias empresas de seguro, profissionais da área, você tem um auditório com 3, 4 oradores e 200 pessoas na plateia, e aí você tem aquelas cabinezinhas ao fundo, né, que você tem lá dentro os intérpretes dos idiomas, dos pares de idiomas, interpretando o que aqueles oradores estão falando em tempo real. Outra forma de fazer a interpretação é a interpretação consecutiva. Essa interpretação, ela muda um pouco na questão do tempo, ela não é feita de forma tão em cima, né, tão ao mesmo tempo quanto a simultânea. Nesse caso da consecutiva, você tem alguém que vai falar, essa pessoa fala de 3 a 5 minutos, mais ou menos, e faz uma pausa, e aí o tradutor entra, o intérprete entra, perdão, fazendo a tradução daquele trecho de discurso que foi proferido pelo orador. E aí você pensa, mas tanto faz uma ou outra, como é que isso funciona? Em que situação uma é melhor, outra é pior? Uma consecutiva, por exemplo, é uma interpretação que não necessariamente precisa de equipamento de som, não precisa, por exemplo, desse fone, vocês estão vendo? Esse é um fone aqui que a gente usa para fazer interpretação. Você não precisa desse fone, você está próximo ao orador, você fala perto dele, você fala diretamente para as pessoas que estão ouvindo ele ali próximas, e você não precisa de toda uma estrutura que você vai precisar, por exemplo, num congresso. Por um outro lado, o tempo do evento dobra praticamente, porque se ele fala, o orador fala 5 minutos, e eu tenho que fazer a interpretação depois, eu vou levar pelo menos uns 3 ou 4 minutos para recontar em português o que ele contou, o que ele falou, o evento vai sempre dobrar, ou quase dobrar. E isso às vezes é inviável quando você tem, por exemplo, um congresso anual de engenharia petroquímica, de engenharia química, por exemplo. Você tem 5 dias de evento, todos os dias de 8 às 5 da tarde, num hotel com 300 participantes. Você não tem como fazer a interpretação quebrada assim. Então, você precisa da simultânea para que seja feito ao mesmo tempo e que o tempo do orador falar seja exatamente o tempo do intérprete fazer a tradução, a interpretação. E aqui a gente tem outras modalidades. Na verdade, a gente considera que essas outras modalidades porque elas são um pouco híbridas, ou porque elas têm características mais específicas do que simplesmente classificá-las como simultânea ou consecutiva. Você tem a de acompanhamento, um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, uma marca internacional, enfim, moda, trabalha com moda, quer vir no interior do Rio Grande do Sul para ver a produção de calçados, porque eles querem fechar negócio com essa empresa aqui no Brasil. E aí você tem executivos italianos, executivos brasileiros, você tem o pessoal de chão de fábrica, que às vezes não vai entender o italiano, então você precisa de alguém que faça o acompanhamento desses executivos, durante a visita na fábrica, durante o almoço com os executivos brasileiros, na reunião com os diretores da empresa. Então, durante o dia, nessa reunião de acompanhamento, você pode inclusive fazer um híbrido.
né? Você pode fazer uma simultânea através do equipamento portátil na visita na fábrica. Você pode fazer depois uma intermitente, que eu vou explicar ali o que é, durante o almoço, ou você pode em seguida fazer uma consecutiva durante uma reunião. Então você pode fazer um híbrido, né, de modalidades para você fazer de acompanhamento. Pular para a intermitente rápido, que eu já falei aqui, a intermitente é quando você faz, muitas pessoas inclusive consideram a consecutiva clássica e a consecutiva intermitente, outros dizem que é separado, mas de forma geral você tem, ao invés de uma consecutiva falando 3 a 5 minutos e depois você traduzindo, você vai pegar frase por frase, perguntas curtas. É muito comum você ver isso acontecer, por exemplo, outro dia não, já faz um tempinho, eu vi no programa da Fátima Bernardes, o vocalista da banda Creed, ele estava fazendo uma apresentação lá e entrou o intérprete, o Ricardo Silveira, fazendo a intermitente. Que ele pergunta, né? Ela vai lá e fala, como é a sua experiência, como é que está sendo a sua experiência no Brasil? É curtinho. E aí o intérprete vai lá e pergunta para o artista. E o artista dá uma resposta que tem 2 ou 3 frases, é uma coisa muito rápida, e aí o intérprete vai lá e faz de volta para o português. Então, são trechos bem curtos, dinâmicos, e então você pode fazer uma intermitente. E tem a comunitária, que um tipo de interpretação que é muito nobre, mas que você precisa ter uma estrutura emocional e psicológica muito forte, porque a tradução comunitária, ela perdão, a interpretação comunitária é uma modalidade que você lida direto com uma prestação de serviços para que as pessoas tenham acesso a esses serviços de assistência social, serviços jurídicos. Você tem por exemplo, alguém que é refugiado, por exemplo, que está entrando no país, não fala a língua do país ao qual ele está chegando, precisa tirar documento, precisa de atendimento médico. Então, você normalmente está envolvido com pessoas no dia a dia mesmo delas. Pessoas que estão em situação de fragilidade, muitas vezes, que precisam da sua ajuda, que precisam de verdade daquele serviço, e você tem que ter uma capacidade de fazer o seu trabalho da melhor forma possível, porque é assim que você consegue ajudar aquela pessoa, de uma maneira um pouco mais separando um pouco, né, o emocional, mas é difícil, porque você está vivendo ali a realidade ou vivendo aquele momento de desespero, às vezes, de uma pessoa, né? Então, é muito bonito, é muito útil, né? Faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Se a interpretação em si já faz, e a tradução em si já faz, a interpretação comunitária é algo que faz realmente muita diferença na vida das pessoas. Então, de maneira geral, é isso sobre interpretação. Eu só queria fazer uma observação sobre a consecutiva, que eu não falei antes, é que quando você está fazendo a consecutiva e você tem de 3 a 5 minutos alguém falando, muitas vezes você não vai conseguir lembrar de tudo. Na verdade, muitas vezes não. Na maioria das vezes você não consegue lembrar de tudo que a pessoa falou. Às vezes a pessoa lá no início da fala cita um número, um percentual, o nome de um autor, ou então uma lista de exemplos de coisas que ela está falando. Quando chega lá nos últimos 5 minutos, no final, né, do tempo, lá no finalzinho dos 5 minutos, você já não tem mais como lembrar. Então, a consecutiva clássica, ela tem como apoio o que a gente chama de tomada de notas. Então, o intérprete está sempre ao lado do orador com um bloquinho. E nesse bloco ele faz anotações utilizando representações, né, ícones, siglas, desenhozinhos, setinha para cima, setinha para baixo, puxa para um lado, puxa para o outro. Cada intérprete tem o seu código, a sua forma de anotar, de fazer essas anotações, porque isso te auxilia, quando chega a sua vez de falar tudo aquilo que ele falou em um idioma, chega a tua hora de interpretar para outro idioma, você não precisa confiar 100% na sua memória, porque memória, somos humanos e falhos, não dá para confiar 100%. Então, aquela tomada de notas ajuda e serve de base para que a gente possa fazer uma interpretação fiel ao que as ideias do orador. E uma observação sobre a sussurrada é uma opção de simultânea, que muitas vezes em reuniões onde você tem muitas pessoas que falam, por exemplo, português, e você tem uma que fala inglês, né? Ao invés de você ter uma estrutura de cabine para poucas pessoas, ou uma consecutiva em que todos têm que ficar esperando, fazer essa fala em português, 5 minutos, fala em inglês,
você faz o seguinte, o intérprete senta logo atrás da pessoa que precisa de interpretação, e ela faz exatamente uma simultânea, mas só que sem fone, sem equipamento de som, sem cabine, sem nada, ela vai sussurrando para essa pessoa o que está sendo dito na outra língua. É muito cansativo para o intérprete, a questão de você ficar falando sussurrada por muito tempo, as cordas vocais, a tua garganta vai embora, e é por isso que é modalidade de interpretação em que é mais importante do que nunca a troca de intérprete. E é importante também dizer para vocês que quando a gente fala de interpretação, no caso da simultânea e na consecutiva principalmente, a gente fala de sempre trabalho em dupla. Você tem um intérprete que está fazendo a interpretação depois de 20 minutos, 15 minutos, meia hora, dependendo da combinação entre os dois, né? Você troca, você cala, descansa a sua mente, descansa o seu cognitivo, descansa a sua voz, e o colega assume. Ele pega exatamente de onde você parou e continua falando. E depois de um período de tempo, como está estabelecido na dupla, você volta a interpretar. E, além disso, você tem um limite de tempo diário para que isso aconteça. Uma pessoa não pode interpretar 10 horas. Teve um caso, agora eu não me lembro quem foi, mas eu acho que foi com Gaddafi, que ele fez um pronunciamento de 75 minutos e o intérprete ficou sozinho fazendo a interpretação por 75 minutos e quando chegou no final ele empacotou, literalmente ele teve um colapso. Você não há cérebro que cognitivamente dê conta de ficar falando e traduzindo e ouvindo e prestando atenção e tudo durante tanto tempo assim. Nem em termos de troca, né, nessa revezamento com o seu colega, nem mesmo de diária. Então, você tem um limite de tempo, se passa desse limite de tempo, os dois intérpretes que estão trabalhando no início do evento vão embora e entra uma outra equipe que substitui mais dois intérpretes. Bom, eu vou adiante porque a gente já está com o tempo super estourado. Mercado de interpretação é muito parecido nessa estrutura com o mercado de interpretação, perdão, de tradução. E você tem aqui, no caso, o intérprete coordenador, que é o intermediário ao invés da agência, né? Existem agências que oferecem interpretação, né, para eventos e contratam tradutores, mas é muito comum você ver dentro do mercado de interpretação que os colegas intérpretes sejam contratados por um colega intérprete, que se chama intérprete coordenador. Com isso, você tem o cliente que contrata esse intérprete coordenador vai entender a necessidade do cliente nesse evento, ele vai, inclusive, muitas vezes tem que educar o cliente quanto ao que é preciso, né? Explicar para ele as necessidades. Às vezes o cliente nem sabe do que ele precisa, ele só sabe que ele precisa que todo mundo entenda todas as línguas, mas ele não sabe o que é necessário para chegar lá. Então, o intérprete coordenador faz todo esse trabalho e faz todo o trabalho de contratar, de reservar as datas com os colegas, de ter todos esses colegas trabalhando. Às vezes você tem 4 idiomas, português, espanhol, inglês e francês. Você vai precisar de 3 cabines, com pares de intérpretes. Se for um evento longo, você vai precisar dessa mesma configuração 2 vezes. Como eu falei, você tem 2 turnos, então você vai precisar de 12 intérpretes. Então tem toda uma estrutura que o intérprete coordenador, por ser intérprete, por conhecer o mercado, ele consegue oferecer para esse cliente. E a outra forma é quando você tem um cliente com quem você trabalha direto. Você pode ser cliente, né? Você pode ser o captador, que é o intérprete coordenador também é um captador, e esse intérprete ser contratado para fazer a cabine, chama um colega e faz uma cabine direto, um evento simples, curto, pequeno, onde o intérprete faça diretamente o acerto com o cliente, e, na verdade, as duas coisas parecem as mesmas, né? Porque, no final das contas, o intérprete coordenador é um intérprete, perdão, mas o que eu quero dizer aqui é que o intérprete coordenador, ele assume uma função mais complexa de organizar todo o processo, de dar para o cliente o serviço pronto. Nesse caso aqui, nem sempre isso acontece, às vezes o cliente já está acostumado a fazer, o cliente já conhece até como funciona a plataforma Zoom e como fazer a tradução, a interpretação, como configurar e tudo, mas ele tem um intérprete que é o contato dele. No dia, esse intérprete que foi contratado vai para a cabine com um colega que ele chama para trabalhar junto com ele e fazer a interpretação.
e respeitando também as boas práticas preconizadas pelas associações de condição de trabalho, de tempo de trabalho, de exposição a esse esforço cognitivo. Tudo isso tem que ser muito controlado, porque é uma profissão que é muito desgastante. Só para dar uma informação para vocês, uma curiosidade, na verdade, alguns estudos apontam que o trabalho do intérprete, num primeiro momento, a resposta de emergência, a resposta de estresse do intérprete ao início da interpretação, ela é comparada organicamente, fisicamente, à resposta de um bombeiro ou de um controlador de tráfego aéreo. Então, a pressão que se tem para você fazer um evento em que você é responsável pela mensagem transposta de uma língua para outra, para 300 pessoas, por exemplo, no auditório, é muito grande. Obviamente que o cérebro entende em seguida que você não está, por exemplo, como um bombeiro, como um controlador aéreo, com a vida de uma pessoa nas suas mãos. Então, o modo como você desenvolve as estratégias para controlar isso é diferente, a intensidade passa a ser diferente. Mas, num primeiro momento, a resposta do organismo é similar a dessas outras profissões, que são profissões bastante estressantes. Então, você tem que estar preparado para esse estresse, para essa pressão. Responder aqui uma pergunta que entrou da Karina. Tem que ter morado fora para ser intérprete ou é possível somente com o ensino de inglês como segunda língua aqui no Brasil mesmo? É possível. Eu sou intérprete e eu nunca morei fora. Eu já viajei para fora, mas viajei temporariamente, eu nunca morei fora. E aí você vai me dizer assim, não faz diferença, Soraya? Faz. Faz diferença sim. E a diferença está em como outras profissões, quando você tem uma variedade de pessoas trabalhando num determinado mercado, algumas pessoas vão ter vantagens em relação a você, ou você vai ter vantagens em relação a outras pessoas. As pessoas que moraram fora, por exemplo, elas têm um ouvido super treinado para outra língua, mas treinado naquele nível de dia a dia, que é diferente da tua exposição enquanto aluno de idiomas, por exemplo. Isso não quer dizer que você não desenvolva estratégias e não pratique e não treine o bastante para que essa lacuna, né, essa diferença no que seria uma desvantagem para você, seja compensada. E no caso da interpretação, você tem vários componentes, né? A gente chama de esforços. Você tem a parte da audição, do ouvir mesmo, do decodificar em outra língua. Você tem a parte da tradução, você tem a parte da voz, você tem a parte do vocabulário ativo, por exemplo. Você pode ser uma pessoa que tem um vocabulário ativo numa determinada área, que seja muito mais útil em uma determinada interpretação do que todo o vocabulário ativo de alguém que viveu fora, mas não trabalhou numa determinada área. Então, tudo isso são diferenças que você vai compensar ou não, obviamente, nem todo mundo consegue compensar, mas que são passíveis de ser compensadas. E essa é uma delas. Não ter morado fora não impede, mas talvez sim a pessoa sinta um pouco de dificuldade de falar assim, opa, eu tenho que treinar mais o meu ouvido, ou, olha, quando eu estou traduzindo uma coisa técnica, eu vou super bem, mas quando eu começo a traduzir um linguajar muito de dia a dia, eu sinto mais dificuldade do que aquele meu amigo que morou 2 anos nos Estados Unidos. Isso quer dizer que você não vai interpretar? Não. Isso não quer dizer que você nem sequer vai fazer uma interpretação ruim, mas pode querer dizer sim que você tenha que ter mais esforço no seu trabalho de se expor ao inglês. Por exemplo, sotaque. Eu tenho uma colega que é intérprete, que ela trabalhou durante 4 anos como missionária, Nova Zelândia, Austrália, ela foi, eu acho que passou por Nova Guiné, Papua Nova Guiné, né? Eu não sei agora qual dos dois, enfim. Ela morou, foi, enfim, durante um tempo nos Estados Unidos, na Europa ela também passou um tempo, enfim, ela tem uma quantidade, um tempo de exposição a diferentes sotaques, que até mesmo uma pessoa que morou 5 anos nos Estados Unidos não vai ter. Então, respondendo objetivamente agora a pergunta, é possível sim, mas eventualmente, como em outras profissões, você vai ter que compensar essa lacuna que você tem em relação ao outro colega de outras formas. Você vai ter que desenvolver essas estratégias. E treino, gente, interpretação é treino, prática, 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 até você ficar afiado bastante, e quando você estiver bem afiado, você fala, eu tenho que praticar mais. Você tem que estar muito bem informado no dia a dia sobre o que está acontecendo no mundo, você tem que estar sempre informado em 2 línguas, porque não basta ler uma matéria sobre o que está acontecendo no governo Bolsonaro ou o que está acontecendo no governo do Biden, por exemplo. Você tem que saber o que está acontecendo no governo no Brasil em português e inglês,
por causa dos termos que se usam, e lá nos Estados Unidos você tem que saber tudo aquilo, mas saber também como se fala em português, porque a direção para a qual você vai traduzir, ou para o português ou para o inglês, muda em cada evento, e muda inclusive no mesmo evento, né? Você fica trocando o tempo todo. Falando aqui agora rapidamente sobre formação, é tudo muito parecido com tradução nesse caso, não é regulamentada e não é bagunça também. Nesse caso, então, muito pelo contrário. Como o número de intérpretes é muito menor do que o número de tradutores, né? Se pensar em Brasil, você vai com certeza achar muito mais pessoas traduzindo do que pessoas interpretando. É muito comum que os intérpretes sejam muito próximos, que os intérpretes se conheçam muito, o mercado é um mercado razoavelmente, não é fechado, porque você pode entrar nesse mercado sem nenhum problema, mas ele é um mercado onde todo mundo conhece todo mundo, já ouviu falar, todo mundo vê sei lá, um colega que está fazendo a interpretação do debate presidencial nos Estados Unidos, o outro que está fazendo o debate, que está fazendo, perdão, a transmissão do Oscar, o outro que fez o VMA, o outro que deu a palestra não sei aonde, então as pessoas se conhecem muito. Então, é um mercado em que as pessoas se propuseram e compraram a ideia de fazer das boas práticas de interpretação uma realidade no dia a dia. Os intérpretes, eles respeitam as horas de trabalho em geral, eles respeitam valores, não existe um valor fixo, mas eles tentam sempre não ficar sucateando o mercado, baixando demais os preços de interpretação, porque a interpretação não acontece só na hora que você está interpretando. Para você poder fazer um evento de petróleo e gás, por exemplo, você vai ter que passar dias estudando antes. Um exemplo para vocês, na época da minha formação, eu fiz a interpretação sobre de um engenheiro, falando em inglês, sobre detalhes do acidente com a plataforma da BP, a Deepwater Horizon, no Golfo do México. E ele entrava, né, eu não sabia disso, eu só soube na hora que ele interpretou, mas a preparação que eu fiz antes, eu falei, esse cara pode começar a falar sobre a rebimboca da parafuseta e tal, e aquela peça, aquela outro funcionamento enfim, da cabeça do poço no fundo do leito do mar. Eu falei, cara, eu tenho que olhar para isso com cuidado. E aí eu fui destrinchando tudo e fui entendendo como é que funcionava e tudo e tal. E realmente, o cara na hora começou a falar sobre esses detalhes todos. Eu não teria condições de ter interpretado a palestra dele se eu não tivesse me preparado. E essa preparação precisa do máximo de tempo possível para você ficar bem afiado. E com isso, às vezes, o evento vai acontecer numa sexta-feira, mas você está desde terça-feira estudando aquele assunto. Então, você tem uma remuneração aí que parece que você recebe por uma diária, mas, na verdade, você está trabalhando 4 dias em função daquilo. Então, não é tão simples assim, e os intérpretes são uma classe muito, muito consciente dessas boas práticas e que insistem muito em não sucatear a profissão, não transformar a profissão em um espaço para aventureiros, para gente que não é profissional, para gente que não quer fazer um trabalho bom de interpretação, como um bom profissional faria. Então é isso, na formação, não é regulamentada, mas não é uma bagunça, mas também você tem cursos livres, você tem ótimos cursos livres, diga-se de passagem, você tem pós-graduação, como essa que eu fiz, você pode fazer mestrado e doutorado nessas áreas, a PUC-Rio, por exemplo, você pode fazer mestrado na área de interpretação de conferências, você tem palestra, você tem as certificações, você tem o credenciamento, por exemplo, na PIC, para você ser um membro postulante a credenciamento, você tem que comprovar 50 diárias de cabine com um associado da APIC. Depois disso, você passa a ser um membro postulante, e aí para ser um membro efetivo, né, um associado da APIC, você tem que comprovar 200 diárias de cabine com acompanhamento de um associado que vai assinar embaixo uma declaração dizendo que você fez aquele trabalho com ele. Enfim, é seríssimo o trabalho que é feito pelos intérpretes, pela comunidade de intérpretes no Brasil e no mundo. E no mundo a gente tem aqui, eu acabei me adiantando falando um pouco da APIC, a PIC, que é a Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, é hoje a referência que a gente tem de associação de classe como intérprete, não é somente intérprete, mas também temos a ABRATES, que eu falei antes, que trata das boas práticas e de todo o universo que envolve tradutores e intérpretes. Aqui a gente está falando só de intérpretes. E você tem a AIC, que é a Associação Internacional de Intérpretes de Conferência, que é a PIC está
conectada, né, o termo agora me fugiu, coisa que não pode acontecer com o intérprete, gente, o termo não pode fugir. Ela é credenciada à PIC, então você também pode ser um membro da AIC, e você também tem que passar por um escrutínio, por várias comprovações para que você possa usar o selo de associado da AIC nas suas correspondências, no seu currículo, enfim, no seu portfólio. Pessoal, é isso. Desculpa eu ter passado um pouquinho, talvez eu tenha até falado um pouco rápido demais, porque eu queria adiantar um pouco o processo aqui, né, e acabei falando um pouco rápido. Se um intérprete estivesse aqui me interpretando, ia falar, caramba, Soraya, não. Falou rápido demais para o intérprete. Enfim, tem mais uma pergunta aqui do Alex. Onde podemos encontrar esse tipo de interpretação comunitária? Bom, se você está falando da interpretação comunitária do serviço em si, você tem que contratar um intérprete comunitário. Isso também, às vezes, é uma questão um pouco delicada, porque a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, tem que contratar. Eu não saberia te dizer exatamente se você tem intérpretes disponíveis em toda e qualquer instituição que ofereça um tipo de serviço de assistência social. Deveria haver. Eu não sei te dizer se os órgãos governamentais, todos eles têm disponíveis intérpretes, mas você vai conseguir isso certamente em ONGs, que se não tiverem intérpretes para trabalharem nisso, eles vão ter como fazer intermediação e indicar e, eventualmente, até contratar temporariamente para atender uma pessoa, né, que esteja com essa necessidade, mas, basicamente, é um trabalho assim como você trabalha como intérprete de conferência, você é contratado para fazer isso. E uma coisa que é importante é a seguinte, de lembrar, a interpretação é uma coisa muito, muito basilar, né, na vida do ser humano, é muito primitivo até, se você falar em termos de sociedade, porque desde sempre as pessoas interpretam, né? Se a gente for remontar, se duvidar, até o tempo das cavernas, né, quando o homem se estabeleceu na agricultura, em cidades, nesse trânsito, né, que se estabeleceu a partir daí, dos nômades e daqueles povos que se tornaram povos fixados em alguns lugares, esses encontros precisavam de interpretação, né? Se fosse ela gestual, fosse ela mostrando, fosse ela, de qualquer forma. Então, se você for fazer uma pesquisa aí mais aprofundada, você remonta a interpretação, você remonta a tempos muito antigos de interpretação, porque é natural. É natural que você chegue num país em que você não entenda nada, você tem uma pessoa que chega no meio da rua e ele está querendo dizer isso, e aí fala em mais ou menos em inglês e fala do jeito que der, e é uma tendência natural do ser humano, alguns de ajudar nessa comunicação e de outros buscarem ajuda nessa comunicação, e não é feito de maneira formal. Então, na interpretação comunitária, acontece muito isso, né? Quando você tem comunidades inteiras que estão em processos migratórios, né? Ou em processos mais tristes, como esses, por exemplo, dos refugiados, em que aquela comunidade toda passa a morar numa determinada cidade, num outro país, e os filhos deles, que vão à escola e começam a aprender a língua local, né? Vou dar um exemplo clássico, na época da Síria, né, que teve tantas pessoas que tiveram que sair da Síria e se refugiaram na Grécia, por exemplo, quem se estabeleceu lá acabou tendo filhos que estudaram grego na escola e que passam a fazer esse trabalho natural de interpretação para os mais velhos, que já não estão mais tão dispostos, ou que têm um apego maior à cultura, ou que não vão para a escola para aprender o idioma grego, então eles têm certas limitações, né, falam muito básico, e aí acabam que aquelas crianças viram meio que o intérprete da família e ajudam em certas situações. Então, a interpretação comunitária, ela tem, na minha opinião, esse caráter que é um pouco, quase orgânico, né? Apesar de você ter que fazer um trabalho que é profissional, você é contratado, ela é uma situação orgânica da necessidade do ser humano de se comunicar. Uma outra pergunta aqui é: somente através de uma pós-graduação podemos iniciar na área ou existem outros cursos no mercado? Não, existem cursos livres, tanto de tradução quanto de interpretação. Não se começa somente por uma pós-graduação. No caso da interpretação especificamente, a minha escolha pessoal foi pela PUC, no Rio de Janeiro, porque quando eu busquei indicação de colegas, eles apontaram esse caminho e eu fiquei extremamente feliz com a opção que eu fiz. Mas você tem outros cursos
cursos, a I2B, por exemplo, que é o Interpret to Be, que vem agora assim na minha cabeça, a Lumine, se não me engano, também tem curso de formação de intérprete de conferências, enfim, você tem outros cursos aqui, eu não quero ficar citando porque eu não quero que nenhum seja privilegiado especificamente nesse comentário, mas de forma geral não precisa, cursos livres te dão essa bagagem, mas o importante é, no caso da interpretação, que é esse último trecho que a gente está falando, interpretação precisa de treino, precisa de, sabe, de todo dia ir lá até você acostumar, até você ter mercado de trabalho, perdão, até você ter uma quantidade de trabalho no mercado, que você faça interpretação constantemente, toda hora, 2, 3 por semana, sei lá, 3, 4 por mês, até que você tenha uma regularidade, você precisa treinar, porque dá uma enferrujada, você precisa dessa dinâmica de se manter treinando sempre. Então, seja de pós-graduação, seja um curso livre, e que vai te formar se você se dedicar, é importante que não seja um curso teórico, você precisa de prática. Eu acho que nem existe, se duvidar, nem existe uma oferta de um curso de interpretação teórica, é um pouco louco isso, não tem muito como fazer isso não. Interpretação precisa treinar. É um esforço muito complexo que você precisa entender como ele funciona e depois colocar em prática, para que ele se aperfeiçoe, para que você desenvolva estratégias para lidar com os percalços no caminho, e tudo isso você só consegue praticando. Bom, pessoal, estou vendo aqui que não tenho mais perguntas. Queria agradecer muitíssimo a vocês, porque sexta-feira, às 6 da tarde, a hora que todo mundo toma um chopp, bate um papo com os amigos, o pessoal está aqui privilegiando essa minha fala. Queria deixar com vocês aí de novo o meu e-mail, sv.tradutora@gmail.com. Podem mandar, podem tirar dúvida, não me incomoda em nada, muito pelo contrário, é um grande prazer. E embaixo tem o meu Instagram, tá tudo novinho lá, tá legal, porque tá com identidade visual nova, tá tudo super legal, e vai ser um prazer para mim se vocês clicarem lá e me seguirem para ver aí a trajetória do meu trabalho e compartilhar comigo desses momentos tão legais, nessas profissões que eu escolhi. Muito Soraya, obrigada. nós que agradecemos, tá? Em nome do CCA Bom Sucesso em Maracanã, né? A gente agradece a tua palestra e foi muito legal. Foi muito bacana. Que bom, que Até se bom. vocês quiserem abrir o áudio e o vídeo, até para a gente se ver e dar um Sim, tchauzinho, eu adoraria ver todo mundo que estava aqui. tá? Soraya é nossa ex-aluna, então a gente tem muito orgulho e a gente é muito orgulhoso dos nossos ex-alunos, como a Soraya, que tem o sucesso assim, por conta de a gente ter contribuído com isso, né? Então a gente fica muito feliz e muito agradecido, né? Olha o Alex aí, olha o filhote aí. Malu, tudo bom, Malu? Tudo bem? Que bom te ver, ver a Muito tua legal. carinha. Que bom que vocês gostaram. Muito bom. Ah. A nossa professora também. Ah, a gatinha da Malu. Que bom, pessoal, que bom que vocês gostaram. E é isso. Mais uma vez, estou disposta aí a responder as dúvidas de vocês. Caso vocês queiram, entrem em contato e eu fico à disposição.